utilizados em análise estrutural e solução de problemas. Nessa aula, você vai entender os elementos utilizados em análise estrutural e soluções de problemas. Elementos utilizados em análise estrutural. Elementos de casca assumem a forma de triângulos planos e de arestas retas. Ao modelar cascas curvas, elas fornecem uma aproximação facetada da verdadeira geometria. Atualmente, assume-se que a espessura de cada elemento é constante, embora a espessura dos elementos adjacentes possa ser diferente, o que denota aí bastante importância para esses fatores na questão que envolve efetivamente a questão da análise estrutural, ou também ela pode ser computacional. Então, quais são esses fatores que podem, de uma certa maneira, contribuir para que esses elementos possam ser estruturados, né? Então, de uma certa maneira, cada um desses elementos estruturais, né, elementos de análise, eles dão ferramentas para que se tenha uma previsão do que a estrutura irá suportar e qual vai ser o seu comportamento em relação a isso. Então, alguns dos elementos estruturais, normalmente, estão sujeitos a efeitos de carga, basicamente em sua estrutura física. E, consequentemente, seus próprios componentes, né? Essas estruturas, quando submetidas a um tipo de análise, vão incluir aquelas que devem resistir a cargas tais como, por exemplo, edifício, ponte, veículo, máquina, móveis, roupa, camada de solo, tecidos e etc. Então, essa análise ela vai incorporar campos que envolvem a mecânica aplicada, ciência dos materiais e também um pouco da matemática, né? Lógico, de modo a calcular a deformação da estrutura, bem como as forças internas, a tensão, reações de apoio, aceleração e também um pouco de estabilidade. Os resultados que vão compor essa análise, naturalmente, eles vão ser utilizados de modo a verificar qual é a aptidão que uma estrutura tem para o seu uso e como ela vai submeter e vai se comportar diante essas ações, né? Então, a engenharia de estruturas, ela é toda fundamentada através de análise estrutural. Então, é importantíssimo que se tenha uma definição clara nessas estruturas e principalmente as geometrias curvas, né, aquelas que são não convencionais, que com certeza elas vão dar uma amplitude de mecanismos, né, que vão fornecer resultados que, de uma certa maneira, poderão contribuir mais efetivamente com essa questão que envolve, em específico, a análise estrutural e suas principais características envolvidas, né? E também os seus elementos adjacentes apresentam valores que vão, de um certo modo, buscar aí resultados condizentes aí com a análise estrutural. Então, e uma análise, por exemplo, de grandes deflexões, geometricamente estruturas não lineares, né? Pode-se utilizar até 3 graus de liberdade, incluindo rotacionais, né? Permitindo a introdução de um modelo geometricamente exato e para um movimento finito de corpos rígidos.
Elementos de viga, que no espaço tridimensional devem ter até 6 graus de liberdade, podem ser anexados diretamente aos nós de placa subjacente ou malha de casca, sem aplicar restrições ou transformações. Isso permite que estruturas não lisas, como caixas, bandejas, cascas rígidas, elas sejam analisadas sem aplicar nenhuma condição especial de restrição às junções entre as superfícies que, de algum modo, elas vão se cruzar. Então, de certa maneira, uma estrutura ela vai constituir um corpo ou um sistema de partes que elas são conectadas e vão suportar uma carga. Essa carga ela vai provocar tendências ao movimento, podendo ele ser de várias maneiras: flexão, torção, rotação. E cada fenômeno que eu aplico especificamente em uma determinada viga, eu utilizo 1 grau de liberdade. Quanto mais graus de liberdade você tiver na análise de uma viga, de uma estrutura, mais possibilidades de movimento ela terá. Então, por isso que a análise estrutural, ela constitui uma ciência que ela deve ser muito bem matematicamente explicada, uma vez que, claro, mesmo dentro das possibilidades, existe um número finito, vamos dizer assim, de interações que essa estrutura ela pode vir a ter, né? Então, exemplos que existem nesses casos pode estar relacionado, por exemplo, a edifício, ponte, torre e também outros ramos de engenharia, como, por exemplo, navio, aeronave, tanque, vaso de pressão, sistema mecânico, estrutura de apoio para transmissão de energia elétrica, né, que são as torres de transmissão, né? Então, a fim de se projetar uma estrutura, é preciso atender uma função especificada para uso público, né? Devendo aí o analista ou o engenheiro, né, levar em conta a segurança, e também a estética, a facilidade de manutenção e também as restrições econômicas e ambientais. Então, tudo isso ele fará parte aí ligeiramente da análise estrutural, que é o que vai compor aí muitos elementos que vão explicar como que vai ser o comportamento da estrutura de engenharia. Então, é importante que um engenheiro estrutural reconheça os tipos de elemento estrutural e também o que vai compor essa estrutura, o que isso vai fazer com que ele tenha capacidade de classificar estruturas, quanto à forma e também quanto à função, né? Dentre esses elementos estruturais, além das cascas, né, e das geometrias não lineares, há também os tirantes, a barra, cantoneira, as lajes, né, viga, a própria coluna. Então, a combinação desses elementos e os materiais a partir do qual eles são compostos vão constituir um sistema estrutural. Então, quando um sistema estrutural ele está sujeito a uma fenomenologia de engenharia, inevitavelmente, esse sistema todo vai sofrer a ação qualquer que seja. Então, essa é a razão de existência dessa disciplina. Ela existe por quê? Métodos numéricos. Justamente porque muitos fenômenos que acontecem na engenharia não acontecem apenas de modo isolado, eles acontecem de modo simultâneo. Então, grande parte desses sistemas de estruturas, eles vão efetuar combinações que vão agir através de ações. A partir daí, se faz uma análise do esforço ou das condições pelo qual a estrutura está sujeita, e a partir daí se admite aí uma relação que exista entre os elementos principais estruturais. Então, é muito importante atentar-se aos requisitos de análise dessas estruturas, como, por exemplo,
tornando necessário determinar as cargas que a estrutura deve suportar, e de modo a projetar essa estrutura com a especificação dessas cargas, onde essas cargas até então de projetos, né, elas vão ser especificadas através de normas, né? Basicamente, em se tratando de normas de análise estrutural, existem duas. Uma é a norma de projeto e outra é a norma de construção geral. Então, o engenheiro estrutural ele deve satisfazer todos os requisitos das normas de modo que resulte numa estrutura confiável. O que isso quer dizer? Que, inevitavelmente, as normas elas apresentam em si métodos de análise já concebidos, onde basta que se tenha atenção aí aos métodos e processos de fabricação, de tal maneira com que se tenha a concepção dessas estruturas. Então, na engenharia estrutural, hoje, tem-se basicamente dois tipos de carga, né? O primeiro é carga permanente, também chamada de carga morta, né? Que é o peso dos próprios elementos estruturais, né? O peso de todos os objetos que estão permanentemente ligados à estrutura. Aqui cabe uma reflexão. É muito importante que se estabeleça qual é a finalidade da estrutura que se deseja dimensionar. Caso contrário, se o dimensionamento de uma estrutura for aplicado para outro caso, né, você pode ter tendência a ser levado ao erro. Por exemplo, você estabelece que uma determinada estrutura vai suportar uma edificação residencial. Consequentemente, no meio do projeto, decidem fazer ali um consultório médico, né, onde vai ter máquinas pesadas, né, arquivos, computadores, muitas pessoas, etc. Então, veja bem, aqui eu já estou modificando a condição estrutural, né? Já não é mais a mesma que foi concebida. Então, isso é perigoso. Por quê? Porque a análise estrutural feita anteriormente já não é mais a mesma que foi aplicada agora, né? Então, além disso, existem também peso de todos os objetos que vão estar ligados à estrutura, inevitavelmente. Então, colunas, vigas, lajes, telhado, parede, janela, instalação sanitária, equipamento elétrico e outros dispositivos diversos, né? Grande parte dessas estruturas elas vão constituir cargas que vão variar em magnitude e localização. E esses tipos de carga, como as de construção, as de impacto, as de vento, as sísmicas e outras naturais, com certeza também vão contribuir para que se tenha aí uma junção na questão das cargas. Então, por isso que, de uma certa maneira, tudo isso deve ser previsto para que se tenha a análise correta e a certeza de que o que você está efetuando de análise vai acabar influenciando diretamente no fenômeno correto ao qual se está estudando. Deficiência de modelos geométricos, né? Vale a pena notar que muitas das deficiências dos modelos geométricos, em especial os não lineares existentes de estruturas de paredes finas, eles podem ser atribuídas a aproximações feitas com relação a parâmetros rotacionais, né? Então, para que se desenvolva uma análise em cima desses modelos geométricos, é muito necessário que se desenvolva uma análise precisa. Então, determinar o carregamento estrutural, a geometria, condição de apoio, propriedade dos materiais, né? Tudo isso vai influenciar no resultado de uma análise como esta, né? Que vai incluir reações e também apoios nos elementos estruturais. Então, de uma certa maneira,
as tensões, deslocamento de estrutura também devem ser previstas. Então, essa informação ela é posteriormente comparada com critérios que vão indicar a condição de falha. Uma análise estrutural ela mais avançada, ela vai examinar a resposta dinâmica da estrutura, influenciando estabilidade e principalmente provocar um comportamento que até então não será linear, né? Então, para essa análise, através de deficiência de modelo geométrico, vão existir três abordagens que se pode ter. Primeiro, a da mecânica dos materiais, né, também conhecido como resistência dos materiais, onde vai ter uma abordagem da elasticidade, né, representando aí um caso especial de mecânica dos meios contínuos, e também, claro, a abordagem por elementos finitos. Bom, dentre essas abordagens, uma delas vai utilizar a formulação analítica, né, que é a relacionada à de resistência dos materiais, onde vai se aplicar modelos elásticos, né, simples, lineares simples, né, e isso vai tornar e vai transformar uma solução em forma fechada. E no caso, para casos mais simples, né, essas questões vão acabar podendo, de uma certa maneira, até serem resolvidas manualmente. Então, a abordagem por elementos finitos, ela é atualmente um método numérico que vai auxiliar a resolução desses modelos com equações diferenciais, né, obtidas pela teoria da mecânica, bem como a teoria da elasticidade e também da própria resistência dos materiais. Só que, entretanto, esse método vai depender significativamente de toda a estrutura que vai estar envolvida, relacionando a análise característica desse modelo em específico. É importante que, independente dessa abordagem, as formulações elas sejam baseadas, no caso de estruturas, em três relações, que vão ser equilíbrio, equações constitutivas e compatibilidade do deslocamento, através do estudo dos graus de liberdade. Consequentemente, grande parte dessas estruturas, né, independente da abordagem utilizada, essas formulações vão gerar, né, soluções de modo aproximado. Então, uma análise estrutural, ela não tem como ser definitiva, né? Embora seja um belo método preditivo, é importante dizer que elas são satisfeitas apenas na sua aproximação, através de uma simplificação do método real. E claro, cada método também vai apresentar algumas limitações, tá? Então, por exemplo, o método da mecânica dos materiais, ele vai ser muito limitado a elementos estruturais de geometria simples, sobre condições de carregamento também simplificado. Então, apesar de tal limitação, os elementos estruturais e carregamentos permitidos vão ser suficientes para resolver vários problemas que são importantes para a engenharia. E a teoria da elasticidade, a princípio, vai permitir que a solução de elementos estruturais de geometria genérica sobre condições de carregamento genérica sejam também, de uma certa maneira, razoavelmente resolvidos. Então, a formulação de elementos leva em consideração as deformações de membrana, flexão e cisalhamento transversal, sendo que o último é baseado na teoria Reissner-Mendel. Essas formulações de elementos estruturais, né, onde na prática se emprega soluções analíticas limitadas a cada caso, vão necessitar de uma solução de, claro, um sistema de equação diferencial parcial.
Então, isso é matematicamente mais exigente do que a solução de problemas em mecânica dos materiais. Isso vai requerer um máximo de uma solução de equação diferencial ordinária. É por isso que o método de elementos finitos ele vai ter grande eficiência. Por quê? Porque ele permite que se tenha muitas aplicações computacionais e faça com que essas relações possam ser largamente empregadas. Então, a resolução, né, o limite da aplicação computacional vai apresentar aí uma maneira eficaz para que se tenha uma análise estrutural muito mais profunda, com base não somente na estrutura em si, né, no método, como também na quantidade de elementos que vão constituir a estrutura e, consequentemente, a própria geometria em si. Então, as geometrias, né, as forças que vão atuar, as cargas que vão atuar, elas vão estar relacionadas, todas elas com a finalidade de estabelecer equilíbrio, né, concebendo aí um arranjo estrutural que permita a capacidade de absorção de forças, né, e de modo também a isso ser transmitido através das reações de apoio, em repouso, né, mantendo o equilíbrio, e consequentemente isso é muito percebido através da estabilidade, né, e também em se tratando dessa estabilidade, né, desses elementos em si, também existe a configuração do equilíbrio, né? Então essa configuração ela não pode ser alterada após análise, uma vez que os graus de liberdade, o estudo que envolve essas análises, eles vão impactar diretamente no tipo de análise que até então foi feita. Então, de uma certa maneira, isso vai ser fortemente influenciado pela característica matemática ao qual é efetuada a análise estrutural. Então, de uma certa maneira, tendo a maturidade de efetuar essas análises e fazendo com que isso seja satisfeito em um determinado sistema, consequentemente, né, não haverá erros ou problemas que estejam aí diretamente relacionados a contextos de análise estrutural. Então, por isso que normalmente se tem aí uma visão até mesmo um pouco mais ampla em relação a essas questões de análise e estabeleça aí critérios para projetos em específico, né? Então, teorias, elas podem e devem ser elaboradas, né? Desde que se tenha aí todo um contexto que foi baseado em fundamentação e também critérios de projeto, dentre eles, resistência. Então, na prática, sabe que o desempenho de tais elementos ele vai se deteriorar rapidamente à medida que a placa, o invólucro, né, da estrutura, eles se tornam finos, né? Então, se tem aí um travamento por cisalhamento. Aqui a gente tem uma análise de problemas que se baseia claramente em desenvolvimento de equações por cisalhamento. Então, a resistência ela está diretamente relacionado às condições geométricas do material. Então, esse desempenho ele vai ser afetado diretamente por essa característica fenomenológica. Então, a resistência, por exemplo, né, ela deve permitir que o material seja capaz de absorver o nível de solicitação interna gerado por ações externas, das cargas que vão atuar em cima da estrutura, né? Sem que a integridade física seja comprometida,
Já no caso, outra grandeza, né, como a rigidez, ela deve ser capaz, né, ela deve permitir à estrutura de ser capaz de absorver ações externas, sem apresentar grandes deslocamentos que vão comprometer a sua funcionalidade, né? Então, isso vai dar a entender de que cada característica fenomenológica que se analisa em se tratando de análise estrutural, né, que se defina, seja por qualquer método que seja, ele vai definir, vai criar aí definições que vão definir projetos de estrutura, de modo que elas cumpram durante toda a sua vida útil as finalidades pelas quais elas são devidamente empregadas. E isso, de uma certa maneira, constitui em si uma grande colaboração que o desenvolvimento desse estudo e emprego de técnicas que envolve a análise de problemas acaba sendo diretamente influenciada pelo desempenho envolvido e, consequentemente, por toda a característica fenomenológica, né, que vai fazer com que essas forças, essas tendências possam ser efetivamente construídas a partir de um raciocínio que se antevém a alguns parâmetros relacionados ao processo como um todo e uma análise bem crítica em relação a isso. Quando se tem problemas de curva fina, né, de espessura pequena, a gente não trata nesse assunto, que ele é um assunto um pouquinho mais complexo, é diferente, né, e se trata aí de outra disciplina, basicamente. Então, quando se faz solução de problemas através de análise estrutural, se pensa primeiramente o seguinte, que há dois tipos de carga de elemento que vão estar disponível. Uma delas é a carga de pressão e a de deformação inicial, devido a uma contração que é chamada de ortotrópica. Então, pressupõe-se que essas cargas de pressão elas atuem e sejam normais ao meio de superfície do elemento, e presume-se também que essa pressão tem um valor constante em qualquer elemento. Embora esses valores de pressão, né, ou tensão, que são empregados na estrutura, né, eles usados em elementos adjacentes, eles possam ser diferentes. Então, um panorama de análise estrutural, principalmente utilizando elementos finitos, vai nos dar aí características, resoluções e com certeza aí certezas de melhores informações relacionadas aí à análise estrutural. Por isso que se emprega a malha dos elementos finitos para a formulação de estudos que vão fornecer subsídios, né, para que se tenha informações corretas aí no caso de análise estrutural. Então, toda a mecânica que surge através do estudo da análise estrutural, ele envolve análise, envolve utilizar o meio de análise para que se estabeleça o quanto que isso vai contribuir para a perenidade da estrutura. E essa análise ela tem que ser efetuada de modo a se manter a estrutura cada vez mais estática, íntegra, né? Então, a análise estrutural, ela deve ser um dos primeiros assuntos aí a se tratar quando se faz a concepção de uma estrutura. Ela está na fase muito forte de projeto. Então, as análises que compõem a estrutura, além das de carga, existem outras ainda, como, por exemplo, análise térmica, eletromagnética, e também existe a fluidodinâmica, né? Então, normalmente, com a ferramenta computacional,
é possível fazer uma análise, inclusive, acoplada a dois ou mais tipos de análise, como, por exemplo, as termoestruturais, né? A influência da temperatura nos elementos estruturais, como que isso afeta, né? Então, as análises termoestruturais, elas vão acoplar resultados térmicos com resultados estruturais, né? Então, variação de temperatura em estruturas vai gerar dilatação, né? Se isso está em contato com outra estrutura, vai acabar gerando tensão estrutural. E esse é o caso clássico de dilatação e, claro, acontece muito em flambagem de trilho de trem, né? Onde os trilhos eles são expostos ao tempo, né? Eles sofrem ação de calor, consequentemente, são estruturas que sofrerão uma tensão de cisalhamento muito forte, né? Sofre uma tensão de cisalhamento muito forte e, consequentemente, eles têm uma tendência à flambagem, né? Se não observada aí essa questão termoestrutural. Então, intuitivamente, pode-se pensar que essas análises elas são feitas de modo separado, né? E aí que acontece, é por isso que se tem as equações diferenciais parciais, que é o quê? Uma análise que vai fazer uma outra análise de modo simultâneo. Então, essa análise térmica, ela vai ser o dado de entrada para que se tenha uma previsão de como o acoplamento estrutural pode levar a soluções que vão interagir com o elemento estrutural. E a partir daí, os domínios, né, de estudo que vão fornecer resultados com base nessa análise estrutural vai permitir que se tenha um estudo cada vez mais relacionado à temperatura e, ao mesmo tempo, à ação mecânica em si. Então, existem formulações livres, né? Berger e Nigar é um exemplo, onde campos de deslocamento assumidos, né, vão além da formação estrita de energia potencial e permitem com que funções de formas não conformes elas sejam largamente utilizadas, né? A partir daí, entramos no campo da função de forma de deslocamento. A função de forma de deslocamento ela é separada em modo básico e também de ordem superior, onde o primeiro ele é associado a um corpo rígido e o segundo a um estado de deformação constante. O segundo também representa modos de flexão no plano invariante coordenado, né? Então, o acoplamento que se busca através do tipo forte, né, em estruturas, elas vão permitir duas análises concomitantes, gerando uma interligação entre resultados. Isso, de uma certa maneira, através de equações governantes, né, elas vão sofrer modificações, considerando que, além das equações usuais de equilíbrio, relação, deformação, deslocamento, lei de Hooke, equação de conservação de energia e fluxo de calor, tudo isso, de uma certa maneira, vai influenciar no comportamento térmico estrutural. Então, de uma certa maneira, não é uma ordem de grandeza que se deve ignorar, haja vista que esse acoplamento térmico estrutural, como acontece na maioria das análises aí que envolvem esses fenômenos, né, eles tendem a se reproduzir e, consequentemente, ele vai custar mais computacionalmente, de modo que se tenha necessidade de mais tempo de solução, né? Já no caso, quando se tem uma ação bem fraca de ações estruturais, inevitavelmente você vai ter aí um acoplamento e um estudo que representa aí
uma certa limitação em qualquer caso que seja, né? Então, importante salientar isso, né? Que essa parte de elementos finitos, análise estrutural, ela é uma fase de projeto. Veja bem, isso nada tem a ver com inspeção estrutural, tá? A inspeção ela já ocorre após a construção e ela é uma rotina de manutenção. A formulação de flexão do elemento é baseado na generalização de técnicas discretas, como por exemplo Kirchhoff, para incluir efeitos de cisalhamento transversal. A integração sobre a superfície média é realizada usando uma quadratura numérica de 3 pontos. Como o material é elástico linear e normalmente o elemento é plano, né, o elemento estrutural ele é plano, tanto as deformações quanto as tensões elas podem variar linearmente através das paredes de casca, né? Então, dentre eles aí, né, dentre esse material elástico linear, né, naturalmente se utiliza aí uma análise e resultado de tensão, deslocamento, deformação, né? E também identifique-se aí a durabilidade do componente estrutural, né? Onde pode se identificar pontos de tensão, o entendimento do comportamento da estrutura perante um determinado carregamento, e também otimização de peças, né? Então, isso também pode ser empregado aí diretamente em peças estruturais, de tal modo que se tenha o desenvolvimento de vários elementos estruturais que vão e podem ser determinados através de técnicas de elementos finitos. Então, conhecendo essa técnica, efetuando essa análise, você tem uma ideia de quais esforços aquela estrutura está sujeita e qual será o comportamento dela em uma situação normal. Muito importante ressaltar que você deve ter uma capacidade de interpretação de resultados, tá? Então, interpretar os resultados de elementos finitos, de análise estrutural, também se faz valer, né? Então, o recurso computacional ele não calcula sozinho, ele depende de informações que são inseridas pelo usuário, né? Pelo usuário engenheiro, pelo usuário engenheiro de estruturas aí, né? Pelo o calculista em si, né? Então, consequentemente, existem softwares que vão auxiliar bastante, né? Alguns são bem simples, né? Mas é importante que o usuário tenha um entendimento do conceito para que ele possa dali interpretar os melhores resultados, né? Lembrando que o software em si ele é um facilitador de resultados e não simplesmente um complicador, né? Ele é uma ferramenta de auxílio. E essa ferramenta, quando bem empregada, ela permite com que se tenha bons resultados através de definições e também conceitos que se deseja espalhar aí e entender através da análise estrutural. Então, em resumo, caro aluno, você viu que a não linearidade geométrica é baseada em uma abordagem lagrangiana, né, convectiva, no qual o campo de deslocamento é referido a um conjunto de coordenadas convectivas locais que efetuam corrotação com as seções transversais de casca de estrutural em cada ponto. Para consistência, a condição usual de inextensibilidade é aplicada às fibras que são colineares com a seção transversal em qualquer ponto. Então, entender os elementos que vão compor a estrutura e a análise em específico acaba sendo aí essencial para que você tenha um entendimento aí bem maior em relação à resolução de problemas e análise estrutural. Essas são as bibliografias da disciplina.
a qual você poderá se aprofundar com mais ênfase, podendo aí buscar novos elementos e novos conhecimentos para agregar aí o seu estudo. Até uma próxima.